Olá, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Vitor novamente para mais um vídeo sobre engenharia. Vamos resolver aqui um exercício prático e clássico da área de engenharia, especificamente na área de solos, né, de geotecnia. Hoje, nesse vídeo, eu estou aqui com uma calculadora da Cássio, que vai nos ajudar aí, vai ser nossa ferramenta aí para resolver esse exercício. A Cássio FX991LACW, ok? E o nosso exercício ele é um exercício bem interessante. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma imagem que tem aqui um ponto vermelho. Vou até ressaltar esse ponto que está bem discreto aqui. Então, esse ponto vermelho é o ponto onde eu quero calcular a tensão vertical. Tá? É um ponto que acima dele tem 3 camadas. Ok? Uma camada de H1. O H1 tem valor igual a 2 metros. Vocês estão vendo aí? Tá, então, vou subir um pouquinho aqui a tela. O H1 tem 2 metros, o H2 tem 1,5 metro e o H3 tem 1,8 metros. Ok? Além disso, essas 3 camadas de solo são 3 solos diferentes, com pesos específicos diferentes. Então, nós temos aqui o primeiro solo, que é o do H1, então eu tenho aqui um γ1, ele tem 18 kN por metro cúbico. Depois eu tenho um γ2 com 21 kN por metro cúbico. E depois eu tenho aqui um γ3 com 23 kN por metro cúbico. E eu quero calcular a tensão vertical nesse ponto. Ok? Vamos considerar nesse caso que a gente está trabalhando com camadas de solos uniformes, não são 3 solos aí uniformes, são solos não saturados, então eu não tenho camadas de água nesses solos, tá? Somente são solos totalmente não saturados. E vamos considerar também que as tensões de cisalhamento nessa região específica da figura são tensões baixas ou nulas, né? Vamos considerar isso. E fazendo essas considerações, né? Que o solo está acima do nível da água, que eu tenho tensões de cisalhamento nulas, né? A tensão nesse ponto indicado aí vai ser igual, acho que sumiu a tela, não, sumiu daí. A tensão nesse ponto indicado vai ser igual a soma, ou melhor, vai ser igual às tensões de cada um dos solos, a soma das tensões de cada um dos solos, tá? E essas tensões são calculadas multiplicando o peso específico do solo vezes a sua respectiva altura, ok? É assim que a gente vai fazer o cálculo, tá? Para facilitar e para a gente aproveitar o uso da nossa ferramenta, da nossa calculadora, eu vou organizar essas informações em matrizes. E aí a gente vai poder usar a ferramenta matricial que existe aqui na calculadora, né, as funcionalidades, né, de matrizes e vetores que tem aqui na calculadora na FX99. Tá bom? Eu vou organizar da seguinte forma. Eu vou esconder aqui essa imagem para eu poder escrever aqui no quadro branco, tá bom? Mas eu estou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro organizar aqui, tá de vermelho, mas não tem problema não. Opa, essa é uma tela aqui. Eu vou primeiro organizar aqui. Ixi, ficou muito forte o pincel aqui. Isso. Então, eu vou primeiro organizar aqui uma matriz. Essa minha matriz vai ser uma matriz diagonal, onde exatamente na diagonal eu vou ter os pesos específicos. Então, eu vou ter uma matriz, essa matriz vai ser uma matriz 3 por 3. 3 por 3. Então, eu vou ter aqui 18, 0, 0, que seria em relação à primeira camada. Depois eu tenho 0,21, 0. Aqui eu estou na segunda camada. E depois eu vou ter 0,023. Então eu organizei o meu peso específico
em uma matriz 3×3, onde cada linha eu tenho peso específico no elemento da diagonal, peso específico da camada. Além disso, eu vou organizar também um vetor. Esse vetor vai ser 3×1, ok? Aí vai ser um vetor que eu vou colocar as alturas. A altura na primeira posição, no primeiro elemento do vetor. Eu vou colocar a altura da camada 1, no segundo elemento, a altura da camada 2 e no terceiro elemento, a altura da camada 3. Então pronto. Então nós temos aqui uma matriz M e aqui nós temos um vetor V. Pronto. Nós vamos agora fazer a multiplicação entre essas matrizes e o resultado final vai ser um outro vetor que eu vou chamar de R. Bom, esse vetor vai ter como resultado a tensão em cada camada. A tensão na primeira posição vai ter a tensão na camada 1, na segunda posição a tensão na camada 2, na terceira posição a tensão na camada 3. E na hora que eu quiser, se eu quiser saber a tensão nesse ponto específico, basta eu somar todos os elementos do vetor. Ok? Vou somar todos os elementos do vetor, aí eu vou ter a tensão final, que eu vou chamar de tensão vertical. Essa tensão vertical vai ser a soma de todas as camadas. Eu estou vendo aqui que vocês não estão vendo, mas eu vou subir um pouquinho aqui só para explicar novamente. Tá? Então, esse vetor R é o vetor resultante da multiplicação da matriz M com o vetor V. E esse vetor resultante vai ter a tensão de cada camada. Ok? E aí, depois que eu somo esses valores das tensões em cada camada, eu vou ter a tensão vertical final. A tensão final. Ok? Que eu vou chamar de tensão vertical. Tá? Vou até escrever aqui do lado. Eu escrevi embaixo, mas não apareceu. Vou colocar aqui do lado. Ó. Tensão vertical. Vai ser a soma desse vetor R, dos elementos do vetor R. Certo? Vamos lá, então? Vou ligar aqui a minha outra câmera para eu mostrar para vocês aqui a calculadora que a gente vai usar, a nossa ferramenta, né? A calculadora que vai ser usada aqui. Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu uso matrizes? Na verdade, esse exemplo é mais para a gente usar matrizes e vetores. Eu poderia até fazer esse exemplo de outra forma, mas como eu quero aqui nesse vídeo, né, destacar a funcionalidade da calculadora, eu organizei as minhas informações em matrizes e vetores, tá bom? Então olha só como é muito simples. Você vai aqui no seu menu, vamos procurar aqui, ó, matriz, tá vendo? Aí ele dá aqui, ó, pressione tools para definir a matriz. Vamos definir a matriz MA. Vamos definir a matriz MA. Essa matriz MA, ela tem quantas linhas? São 3 linhas. Tem quantas colunas? Então, vamos definir 3 colunas. E agora vamos confirmar. Nesse momento, eu tenho que preencher aqui os valores da nossa matriz, que no caso é uma matriz diagonal, certo? Vou até pegar os valores aqui, é uma matriz diagonal, onde na diagonal tem os valores dos pesos específicos das 3 camadas. Então vamos lá. Primeiro elemento, 18. 18, aí dá executar aqui embaixo, ó. Executar. Depois, 0. 0, executar. Depois 0, novamente executar. Mais um 0. Agora estamos na diagonal. No caso aqui é 21. Executar. 0. 0 novamente. 0 novamente. E no último, 23. Executar. Perfeito. Já definimos a nossa matriz. Agora vamos definir o nosso vetor. Ok? Vamos definir o nosso vetor. Vou voltar aqui, ó, matriz novamente, pressione Tools, a matriz MAT1 já está definida. Vamos agora definir o nosso vetor, que eu vou colocar aqui como uma matriz para mim, só que vai ser uma matriz
que vai ter 3 linhas com uma coluna. Confirmar. E agora aqui eu vou colocar as alturas. Deixa eu ver aqui quais são as alturas. É 2, 1,5. Então 2, executar. 1,5, executar. 1,8, executar. Muito bem. Voltamos aqui na nossa matriz. Eu vou clicar aqui em catálogo. Bem aqui, ó. Aí ele vem em matriz. Eu vou pegar o mate 1. Vou multiplicar novamente em catálogo. Matriz, setinha para o lado. O mate B. E agora eu dou o executar aqui. Perfeito? Então, olha só. Já deu o primeiro elemento. Vamos voltar lá na nossa tela. Tá aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui, ó. Ó, é 36, 31,5 e 44,4. Então vamos esconder aqui, ó. E vamos colocar lá 36, 31,5, 41,4. Isso aqui são as tensões em cada solo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo. Vamos somar aqui, ó, 36 mais 31,5 mais 41,4. Então, se a gente for somar isso tudo aqui na nossa calculadora, né? Vou voltar a ligar aqui a calculadora. Vou voltar a ligar aqui a nossa calculadora. Então, vai ser 36 mais 31,5 mais 41,4. Vai dar aqui 108,9. Então, podemos voltar aqui para colocar aqui o valor. 108,9 kN por metro cúbico. Bom, era essa a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Logicamente, esse é um exemplo bem simplificado, né? A gente está trabalhando aqui o que a gente chama de tensões geostáticas, né, em solos não saturados. Ok? Eu poderia, por exemplo, incluir solos, a questão do nível da água, né, no solo, e aí a gente teria mais uma componente para trabalhar junto com essas tensões que estão acontecendo aqui. Mas isso pode ficar para um próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.